a nossa aula de ciências da semana. E aí, todo mundo curtindo estudar sobre os animais? Preparados para iniciarem um novo capítulo cheio de descobertas? Quero só ver, hein? Mas antes de iniciarmos o nosso capítulo 8, vamos relembrar o que vimos nos capítulos anteriores? Nós vimos que os animais podem habitar diferentes ambientes. Vimos também sobre a locomoção dos animais, lembram? A locomoção é a capacidade que os animais têm de se deslocar, de sair de um lugar e ir para o outro. E esse deslocamento pode acontecer de diferentes maneiras: nadando, voando, andando, rastejando. Nós vimos também que o que diferencia os animais de plantas é que os animais possuem a capacidade de se locomover e as plantas não. Além do mais, as plantas possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese, e os animais não possuem essa capacidade. Eles precisam retirar o seu alimento da natureza. E falando em alimentação dos animais, nós vimos que ela pode ser de 3 formas. Existem aqueles que se alimentam de carne de outros animais, e esses nós chamamos de carnívoros. Existem os que se alimentam só de vegetais, que nós chamamos de herbívoros. E tem os que se alimentam tanto de carne de outros animais quanto de vegetais, que são os onívoros. Nós, seres humanos, nos enquadramos nessa categoria. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o ciclo de vida dos animais. Quem aí já ouviu dizer que os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem? Então, isso é o que chamamos de ciclo de vida. Os seres vivos têm a capacidade de se reproduzir, ou seja, eles conseguem originar outros seres semelhantes a eles, ou seja, parecidos. Mas vocês sabiam que nem todos os animais nascem da mesma forma? Vamos analisar juntos as imagens que abrem o nosso capítulo 8 nas páginas 40 e 41. Nessas páginas nós podemos ver muitos animais. Nós podemos ver borboletas, lagartas, passarinhos, uma mãe com o seu bebê, uma cadelinha com os filhotes. Analisem esses animais e me digam quais deles nascem de ovos e quais nascem diretamente da barriga da mãe. Nós podemos ver que, por exemplo, os passarinhos e as borboletas nascem de ovos e os filhotes de cachorro e o bebê nascem da barriga da mãe. Mas quais dos animais presentes na ilustração já nascem parecidos com os pais? Vocês sabem? Nesse caso temos os pássaros, o ser humano e o cachorro. Porque as borboletas, elas nascem como lagartas e depois de um processo que vocês vão estudar mais adiante, que elas se transformam em borboletas e ficam iguais aos pais. Turminha, vocês repararam que o bebê e os filhotes de cachorro estão mamando? Os animais que mamam quando filhotes são chamados de mamíferos. As fêmeas dessa categoria possuem mamas que produzem o leite no final da gestação. Aí o filhote, depois de nascer, se alimenta desse leite. Quais outros animais que mamam quando filhotes vocês conhecem? Pensem aí. Então, turminha, falando em ciclo de vida, vocês sabem o que significa essa palavrinha? Ciclo. Ciclo é um conjunto de eventos que acontece sempre na mesma frequência. Um exemplo é o ciclo do dia e da noite, como vocês podem ver lá na página 42. Ao amanhecer, o sol aparece no horizonte. Ao longo do dia, ele parece se movimentar no céu, até que ao anoitecer, ele se põe e a noite começa. Depois de algumas horas, o sol reaparece, reiniciando o ciclo. Então, ciclo é algo que acontece sempre na mesma ordem, na mesma sequência. Outro exemplo de ciclo é o ciclo da vida, que é o conjunto de etapas pelas quais um ser vivo passa ao longo da vida até a morte. No caso dos animais, eles nascem, crescem, se reproduzem e depois morrem. Essa é a sequência natural da vida. E por falar em animais, escolham um animal do qual vocês gostem muito e representem por meio de desenho as etapas do ciclo de vida dele. Criem legendas para explicar o que você desenhou. Para isso, usem o espaço da questão 1 presente na página 43. Caprichem! E aí, já finalizaram? Que animal vocês escolheram? Lembrem de me mandar a foto, hein? E já que estamos falando em animais, vamos conhecer hoje um pouco sobre as formas de nascer. Hoje nós estudaremos um pouco sobre os animais que nascem de ovos. A continuidade da vida no planeta Terra acontece por meio da reprodução dos seres vivos. Ou seja, se os animais não tivessem filhotes,
aos poucos nós iríamos ficando sem animais. O mesmo acontece com os seres humanos. Dessa maneira, os seres mais jovens iniciam o ciclo da vida e os mais velhos o encerram. Os filhotes podem nascer de diferentes formas. Essa característica varia muito entre os grupos de animais. Alguns nascem de ovos e por isso são chamados de ovíparos, como as aves, as tartarugas, os caramujos, os sapos e também as baratas. Os ovos são formados dentro do corpo da mãe, que os coloca no ambiente depois de certo tempo. O filhote se forma e se desenvolve utilizando o que há dentro desse ovo para se nutrir. Por exemplo, a galinha, vocês já repararam que ela faz um ninho para colocar os ovos? Depois disso, ela fica sobre eles durante alguns dias. Nesse período, nós dizemos que a galinha está chocando os ovos. Quando estão prontos para vir ao mundo, os pintinhos quebram as cascas dos ovos, nascem e seguem a galinha por toda a parte até que consigam se alimentar e viver sozinhos. Vocês sabiam que não só as fêmeas que fazem o ninho e chocam os ovos e cuidam dos filhotes? No caso de algumas aves, como a ema, por exemplo, é o macho que faz o trabalho. Interessante, né? Outro exemplo de animal que nasce de ovos é a tartaruga marinha. A fêmea sai do mar e escava a areia da praia em um local que receba bastante luz e calor do sol. Ela coloca os ovos nesse buraco, cobre eles com areia e volta para o mar. Dias depois, os filhotes de tartaruga saem dos ovos e deixam o buraco, indo também para o mar. Vocês sabiam que nem todos os ovos são como os da galinha e os da tartaruga? Vejam lá no box Para Ir Além, presente na página 45, alguns exemplos. Os ovos de caramujo são bem pequenos e podem ter cores vivas e bonitas. Os ovos de raias e de alguns tipos de tubarões têm formas bem diferentes dos ovos de outros animais. E os ovos de alguns sapos são cobertos por um tipo de gel, que faz com que eles fiquem úmidos. Esquisito, né? Vamos para uma atividade de investigação. Você sabe quais são as partes que formam o ovo de galinha? Para descobrir, vocês irão realizar uma atividade na seção Investigue, nas páginas 46 e 47. E vão precisar de um ovo de galinha, uma colher e um prato. Primeiro, vocês devem observar com cuidado a forma e as características da casca do ovo e dizer se a casca é mole ou dura. Em seguida, deverão responder na questão 2 da página 46 qual é a cor da casca desse ovo. Ela pode variar. Alguns ovos têm a casca branca, outros têm a casca avermelhada, esverdeada. Depende do ovo que vocês estarão investigando. Em seguida, com cuidado, deem batidinhas com a colher na casca do ovo até fazer uma pequena rachadura. Quebre a casca e derrame o conteúdo do ovo no prato. Em seguida, observem o ovo e façam um desenho dele no espaço indicado da página 47. Identifiquem a clara, que é o líquido claro e transparente, a gema, que é o material de cor amarelada, e o material esbranquiçado em pequena quantidade que fica preso à gema. Logo depois, com a ajuda de um adulto, pesquisem para que serve cada parte do ovo no desenvolvimento do filhote e anotem nas alternativas A, B, C e D da página 47. Tenho certeza que vocês vão descobrir coisas bem legais. Nossa aula de ciências de hoje fica por aqui. Bom experimento para vocês e até nossas próximas aulas!